Olá, muito obrigado pela audiência, quem está acompanhando esse Boletim Conectados especial Reforma Tributária. O Boletim Conectados é produzido pela Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, e eu, Rui Santos, sou um dos jornalistas que coordena a publicação. Estamos hoje com Vanessa Canado, assessora especial do Ministro da Economia para a Reforma da Previdência, para falar sobre um outro aspecto da reforma, que é a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, juntamente com a proposta referente PL 45 e a 10, estão aí no debate para ver qual é o melhor modelo de reforma tributária para o Brasil. Vanessa, muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigada pelo convite, Rui, um prazer. Tá bom. Eu queria começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, que a proposta do governo, que foi inicialmente veiculada pelo PL 3887, cria o CBS, que cumula apenas PIS e COFINS. E as demais intenções de alteração do sistema tributário nacional viriam em momentos posteriores. Por que foi feita essa opção de fazer a reforma por fases? Foi uma opção, na verdade, construída em conjunto com o Congresso, né? O Congresso iniciou a discussão da reforma tributária logo depois da reforma da Previdência, a partir das PECs que já haviam sido protocoladas antes desse governo, né? Na época do governo, no final do governo Dilma, na verdade, sob a gestão do Michel Temer. Então, com isso, o governo, para contribuir com a discussão que já estava em andamento, preparou a sua parte, né, a sua contribuição na reforma da tributação do consumo. Então, essa foi mais um arranjo político para coordenar as discussões e os esforços em torno dessa reforma por enquanto. Ok. E apesar de assim, já ter sido vinculado na mídia grande parte, né, desse plano, queria que você contasse para a gente quais são as próximas fases da reforma pretendida pelo governo e quais os principais pontos focais. Olha, não necessariamente de forma cronológica, mas o governo vem trabalhando já há bastante tempo na reforma da tributação da renda do consumo e da folha, né? A desoneração da folha é um tema caro ao ministro da Economia. Então, nós temos trabalhado nesses 3 temas, só que, diferentemente talvez do que as pessoas imaginem, tem muitos detalhes que fazem a diferença na construção de uma proposta de reforma tributária. Então, como eu disse, para concentrar esforços e fazer uma proposta final, né, aprovar uma proposta final que seja de fato, que atenda de fato às necessidades de melhora do nosso sistema tributário, o governo está com todas as fichas, por enquanto, apostadas na reforma da tributação do consumo. Ok. E aí a reforma da tributação da renda e da folha vai ser uma temperatura que a sociedade e o Congresso vão indicar para que o governo avance também com a sua proposta. Ok. Com um país de dimensões continentais como é o Brasil, uma população distribuída em áreas tão distintas em desenvolvimento humano e econômico, o projeto de lei entendeu preservar os modelos de desenvolvimento regional baseados em zonas de tributação diferenciada. Essa foi uma construção política ou é uma premissa do governo federal como forma de fomentar a igualdade social e econômica nas diversas regiões do país, Vanessa? Na verdade, no projeto de lei do governo da CBS, a gente não trata de política de desenvolvimento regional, né? A gente preserva o tratamento da Zona Franca de Manaus, que é um tratamento, na verdade, dado pela Constituição. Quem toca nesse assunto, de fato, para discutir novos modelos, são as PECs que já estão no Congresso. Ok. Quais são hoje as críticas mais relevantes que o governo federal realiza em relação às PECs 45 e 110 para ter apresentado uma proposta tão diferente do que já se tinha em tramitação? Na verdade, a proposta não é tão diferente, ao contrário, ela é bastante semelhante, porque observa os contornos de um imposto sobre valor adicionado, que são basicamente imposto de base ampla, incidente sobre quaisquer bens e serviços, inclusive intangíveis, é um imposto não cumulativo, portanto, durante a fase de circulação de bens e serviços, ele dá crédito integral para não ter tributação em cima de tributação,
ele desonera as exportações e os investimentos, né, e por ser federal, é um imposto, que não tem cobrança em origem e destino, né, é uma cobrança em nível nacional que não tem essa característica do ICMS e do ISS. Então, na verdade, é um tributo totalmente aderente aos modelos de IVA que estão no Congresso. A opção do governo em mandar essa proposta foi exatamente colaborar, com a discussão dos principais temas que envolvem a introdução de um IVA no Brasil, que são, de um lado, como é que os setores econômicos passariam a se organizar, os impactos, etc. E, de outro lado, o arranjo das questões federativas, que é um assunto com estados e municípios, que o governo vem debatendo já há bastante tempo, desde o ano passado, na verdade. Imagino, com certeza. Tem um outro tema também, Vanessa, que corre paralelo aí à reforma tributária, que sempre vai vir do imposto sobre transações financeiras, mais popularmente conhecido como o resgate da CPMF, né? Como é que o governo está encarando esse, esse debate, né? E como trabalhar essa proposta no Congresso que se mostra resistente à criação desse modelo de tributação? Na verdade, o que o governo discute não é necessariamente uma CPMF ou que nome que se queira dar. O que o governo está preocupado é em desonerar a folha. Qualquer alternativa que seja factível para desonerar a folha de pagamento está sendo considerada. A questão é que a folha de pagamento é hoje uma base muito onerada no Brasil e que, portanto, para ser substituída precisa de muito dinheiro. E o Uhum. Brasil teve uma experiência, em termos de arrecadação e simplicidade, bem-sucedida com o tributo sobre transações financeiras, que, portanto, voltou a ser estudado nesse contexto. É claro que, por ter sido um tributo que gerou resistências da classe política no passado, carrega todo esse preconceito quando se volta a debater. Mas como esse tema da desoneração da folha é um tema muito importante para esse governo, achou-se relevante voltar a debater esse tema para entender se de fato os seus prós e contras não superam em relação à tributação pesada da folha de pagamentos, né? Tá. Enfim, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa, Vanessa, e temos mais duas perguntas. Uma que é referente à conjuntura atual, que foi a questão do impacto da pandemia, né, no ambiente de negócios, né, e a gente queria entender o seguinte, se a proposta do governo, tanto em relação ao IBS das PECs 45 e 110, ela contempla essa questão ainda de uma crescente virtualização do ambiente de negócios, né? Cada vez mais as relações serão econômicas, enfim, o comércio eletrônico deve aumentar também aí no futuro, enfim. Haveria alguma mudança no modelo atual de consumo que poderia provocar uma obsolescência do IVA nos moldes propostos pelas PECs, levando em consideração essa questão da virtualização do comércio? Se a gente considera um IVA, como a gente tem no Brasil hoje, esses IVAs imperfeitos, como ICMS e ISS, eles são sim um grande entrave à economia digital, e tem dificuldade de capturá-la, né? A gente tem uma discussão sim se de ICMS ou ISS, a gente tem uma discussão agora dos marketplaces tendo que cumprir obrigações tributárias relativas ao ICMS e ao ISS em vários estados e municípios distintos. Então, no nosso sistema atual, é razoável a gente afirmar que, de fato, com esse modelo imperfeito de IVA que a gente tem, não seria adequado. Agora, as propostas tanto da CBS, e aí as PECs não falam muito desse assunto, né? Mas a proposta do IBS, que já colocou, digamos, esse fundamento da economia digital em prática, já contempla uma incidência tributária que, na verdade, independe do bem ser corpóreo ou incorpóreo, né? Se a gente compra alguma coisa na loja da Apple, no Google Play, o que quer que seja, a gente recebe imediatamente um documento, um recibo, né? Que na verdade não precisa ser uma nota fiscal padrão, tem vários modelos de nota fiscal, documentando a compra. Na verdade, o IVA incide sobre isso, né? Sobre essa venda de serviço documentada pelos prestadores de serviço. Então, não importa muito a forma como você fornece bens corpóreos ou incorpóreos, o documento fiscal que acompanha essas operações é que é base para um IVA
para um IVA moderno. Então, com um IVA no nível federal, por exemplo, a gente já não tem mais esse problema e ainda consegue, de algum modo mais simples, também trazer as plataformas digitais para colaborar na arrecadação do tributo em condições de igualdade concorrencial com as demais empresas que não utilizam os marketplaces, né? Excelente, Vanessa. Para a gente concluir agora, na sua visão, o que torna a proposta do governo federal o melhor modelo de readequação tributária sobre o consumo para o Brasil? Olha, eu acho que a questão da tributação do consumo está bem estabelecida no mundo, a gente não tem grandes problemas no modelo de tributação de valor adicionado, especialmente para países em desenvolvimento. É um tributo que arrecada, tem um potencial grande de arrecadação, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. É um imposto que pode sim ser simples, é que a gente aqui no Brasil tem dificuldade de entender isso, porque a gente sempre teve um sistema de tributação do consumo muito complexo. Então, o governo federal não cogita uma tributação do consumo num modelo diferente do modelo de IVA. O que o governo agora está preocupado é como é que ele moderniza os demais sistemas de tributação, já que o sistema de tributação de consumo tem esse modelo de valor adicionado bem estabelecido. O Boletim Conectados agradece a participação de Vanessa Canado, assessora especial do ministro da Economia para a Reforma Tributária, que esteve conosco essa manhã para esclarecer os principais pontos da proposta enviada pelo governo.